Boa tarde. Tudo certo? Almoçaram bem? Tranquilos? Continuando então, né? Agora, mudando um pouco de assunto, embora vocês vão perceber que a neuroanatomia ela está presente aqui também, né? Não tem como fugir do assunto dor neuropática sem falar das estruturas, sem falar das vias, né? Essa linha, esse tema de pesquisa, eu venho trabalhando desde o mestrado. Então, trabalhei com modelos de dor neuropática periférica. No doutorado, trabalhei com modelos de dor neuropática periférica também, estudei alguns mecanismos. No pós-doutorado, trabalhei com modelo de dor neuropática central, lesão medular. Então, é uma área que eu já tenho uma certa experiência aí, né, ao longo de um tempo. E eu trouxe um pouquinho, né, para vocês. Vou tentar relacionar com a parte clínica. Eu sei que tem muitos profissionais aqui, né, da saúde também. Algumas pessoas vieram conversar comigo, que já estão aí atuando na clínica, né, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, enfim. E acho que esse tema é interessante porque, né, dor tem uma prevalência aí muito grande na população e é importante conseguir distinguir a característica, né, neuropática, nociceptiva. A gente vai falar um pouquinho desses tipos, né, de dor. Então, essa linha é a linha que eu venho trabalhando e hoje na Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina, lá no LANEX, é a minha linha de pesquisa também, tá? Junto com terapias, né, principalmente terapias físicas, exercício físico, para tratamento e até prevenção de quadros de dor neuropática. Então, a gente vai falar dos mecanismos neurobiológicos e aspectos clínicos dessa dor, né, que é uma dor crônica. A dor, na sua característica primordial, na sua característica fisiológica, ela serve como um mecanismo de alerta, né, para proteger e preservar o organismo, mostrando para os sistemas reparadores de que há algo incompatível com o seu funcionamento normal. Ela é descrita, ela é conceituada pela IASP, que é a Associação Internacional para Estudos da Dor, que define a dor de uma maneira geral, né, como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão. Características sensoriais, características emocionais. Então, a gente percebe que no próprio conceito de dor já tem definições que nos dão, né, uma linha de pensamento aí, né, das vias anatômicas. Então, ela segue toda aquela, né, aquela via anatômica da periferia para a medula espinal, né, e para os centros superiores, para áreas também, além da parte sensorial, para áreas emocionais. Tá? Então, só o ser humano consegue, né, com as suas características prévias, com a sua cultura, né, com as suas experiências anteriores, definir o que para ele é dor. Né? Com a sua emocionalidade, enfim, né, é uma experiência individual. Né? Cada um sente a dor de uma forma. Servindo ainda como um mecanismo de alerta, então, essa característica fisiológica da dor protetora, ela é importante em termos evolutivos. E a gente consegue ver nessa imagem, né, de todo aqui o nosso encéfalo, que essas áreas, né, substância cinzenta periaquedutal, a gente viu lá no mesencéfalo, núcleos da base, aqui, amígdala, núcleo parabraquial, cerebelo, tálamo, aqui o córtex da ínsula, córtex cingulado anterior, pré-frontal, áreas sensoriais. Todas essas áreas agem, né, no processamento da dor, que, claro, né, não coloquei o que vem antes aqui, mas a via neuroanatômica, né, por exemplo, a pessoa tem uma dor, né, no braço, toda aquela inervação, né, periférica que chega na inervação central e quando chega no encéfalo se distribui numa série de núcleos, numa série de estruturas que tem a função de processar a dor, interpretar e, claro, criar uma resposta frente àquele estímulo doloroso, estímulo nociceptivo. Então, por se distribuir, né, em vários, né,
núcleos, vários locais, é importante em termos evolutivos, pois se um local, né, sofre uma lesão, deixa de funcionar, a dor ainda continua existindo naquele indivíduo. Ela tem outros locais de percepção que ela vai se expressar. Ela acontece através de uma rede, uma comunicação complexa e adaptativa, então ao longo da vida do indivíduo essa rede neuronal vai se adaptando e essa adaptação ela pode ser positiva ou negativa. Positiva, ativando centros que têm a função, né? Principalmente aqui, tronco encefálico, substância cinzenta, ativando liberação de mediadores endógenos que vão bloquear a dor. Esse bloqueio da dor é fisiológico também, tá? Pode acontecer ao nível do tronco, pode acontecer ao nível da medula espinal, a gente chama de controle descendente da dor. Então, assim como tem as aferências, né, sensoriais, os próprios núcleos eles conseguem ativar sistemas de controle da dor que bloqueiam a dor em nível encefálico, em nível espinal e até na periferia mesmo, onde ela está acontecendo. Essas áreas envolvidas, né, não são áreas apenas sensoriais, então áreas emocionais e cognitivos, dando essa característica emocional e cognitiva também, esses aspectos para a dor. Então, como eu falei, né, essas vias encefálicas elas se alteram e podem levar à inibição do processo nociceptivo ou à excitação, ao aumento da dor. E a gente vai ver que no caso de dor fisiológica, né, o mais comum é que ocorra uma inibição. Então, né, a gente tem uma dor aguda, por exemplo, né, bate uma parte do corpo, sente aquela dor aguda e logo depois passa, né, a dor. Os centros de controle descendente inibiram a dor, trabalharam positivamente porque, né, que ela não é uma ameaça para o tecido, uma lesão tecidual muito extensa. No caso da dor crônica neuropática, essas áreas elas vão trabalhar para estimular ainda mais as vias e criar ainda mais dor, né? Dar um aspecto emocional desagradável, associado a outros transtornos comportamentais que a gente vai falar um pouquinho também, que são gerados pela dor crônica. A dor aguda, né, é essa dor protetora, essa dor que serve de alerta, tá? Então, se a gente fosse caracterizar em termos temporais, a gente poderia dividir em dor aguda e dor crônica. A dor aguda, ela geralmente dura, né, em torno de 1 mês, não passa de 3 meses. Tem essa função protetora, então o que eu venho falando, né, desde o início, e ela resulta de uma lesão tecidual identificável. Tá? A gente consegue reconhecer o tecido lesionado, o tecido que foi lesionado ou que está sofrendo, passando por um processo patológico que está gerando a dor aguda. Tá? É autolimitada. Finalizou, né, o processo patológico, o tecido cicatrizou, aquela dor vai desaparecer. Tá? Se essa dor não desaparecer, é porque ela tem uma característica, né, neuropática ou talvez, né, a gente vai falar um pouquinho nociplástica, né, um novo termo que está sendo utilizado aí. Então, essa dor aguda, ela entra, né, dentro da IASP, nos conceitos de dor, seria a dor nociceptiva, que a gente fala. Então, a dor nociceptiva surge de um dano real ou potencial no tecido, não neural, que é devido à ativação de nociceptores. Então, na periferia, por exemplo, na pele, né, a gente tem nas terminações sensoriais os nociceptores que respondem aos estímulos periféricos, aos mediadores inflamatórios, por exemplo, né? Essa dor pode ser gerada por uma inflamação no tecido que libera uma série de mediadores, os nociceptores detectam isso e enviam sinais lá para os centros centrais, né, medula e encéfalo, daquele sinal, daquela dor nociceptiva. Agora, a dor crônica, né, uma classificação ainda temporal, é aquela dor que ela ultrapassa os 3 meses de duração. Ela pode ser contínua, né, 3 meses ou mais, né, mais do que 3 meses de forma contínua, ou ser recorrente, desaparece, dali um tempo volta, né, sem dano tecidual aparente. Essa dor crônica, ela não exerce mais aquela função protetora. Tá? A lesão que causou ela já ficou para trás, né? Já cicatrizou, o tecido já regenerou, mas a dor permanece atrapalhando, né, as funções do indivíduo.
afeta a saúde e qualidade de vida do indivíduo, né, por persistir por muito tempo, e ela acaba se tornando a própria doença, a própria, né, dor crônica se transforma não mais num sintoma, mas na própria patologia. E dentro da dor crônica a gente tem dois tipos, né? A gente pode classificar aqui em dor nociplástica, um conceito bem novo, né? 2018 aproximadamente saiu esse conceito de dor nociplástica, que seria uma dor que surge então da nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de dano tecidual. E também não haver evidência clara de dano no sistema somatosensorial causando dor neuropática. Ou seja, a dor nociplástica não é nociceptiva, não teve lesão no tecido e também não é neuropática. Tá? Ela é uma dor que acontece sem uma causa real de lesão, tá? Sem uma causa real de lesão tecidual geral ou lesão tecidual no sistema nervoso. Tá? Não se sabe de onde vem a causa da dor. É uma dor crônica, incapacitante também, né? E está sendo mais explorada após, né, esse novo conceito aí que surgiu na IASP. E aí chegamos então na dor neuropática, que também, né, um tipo de dor crônica, e essa dor neuropática ela surge como consequência direta de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatosensorial, central ou periférico. Ou seja, a dor neuropática ela surge após uma lesão nervosa, após uma lesão no sistema nervoso periférico ou após uma lesão central, né, sistema nervoso central. A epidemiologia dessa dor neuropática. O desenvolvimento de novas ferramentas, questionários principalmente, né, melhorou um pouco esse nosso entendimento sobre prevalência e incidência de dor crônica neuropática na população. Esses levantamentos epidemiológicos, utilizando essas novas ferramentas, eles nos trazem dados do Reino Unido, Estados Unidos, França e Brasil também, né, que era muito, até então era muito escasso nessa questão da epidemiologia da dor. E hoje a gente sabe então que a dor crônica neuropática atinge de 7 a 10% da população. Muito, né, muito alta essa prevalência. Mais frequente em mulheres. Então, não se sabe exatamente a causa, talvez uma alteração no sistema imunológico, hormonal. Mais frequente em pacientes acima de 50 anos. E mais comumente localizada na região lombar e cervical e membros superiores também, um pouco menos em membros superiores, mas em membros inferiores. E as radiculopatias lombares e cervicais são as principais causas. Então, compressão, né, de nervos espinais na região cervical, região lombar, são as principais causas aí de dor neuropática na população. Sempre que possível, tá, é interessante a gente classificar, dividir, diferenciar a dor neuropática como sendo de origem central ou periférica, entender a causa da dor. Tá? Entender se ela veio de uma lesão periférica ou se ela vem de uma lesão do sistema nervoso central. É importante porque essas características elas são distintas em termos de manifestação clínica e da patofisiologia subjacente a esse processo de lesão. Então, entender se essa dor é periférica, né, vai ter uma patofisiologia diferenciada, sintomas diferenciados e a gente vai conseguir detectar e tratar, né, esses sintomas específicos. Distribuição aqui anatômica, dependendo, né, dos tipos de lesões e das lesões mais comuns, das doenças, patologias mais comuns que causam dor neuropática. Aí eu dividi aqui na parte periférica e depois a gente vai ver, né, a parte central também, os tipos mais comuns de dor neuropática causados por lesão central. Neuralgia do trigêmeo, tá? Bastante comum, então, atinge a área facial, né, ou intraoral e nervada pelo nervo trigêmeo. Então, uma patologia, né, ou lesão no nervo trigeminal causa a neuralgia do trigêmeo. Neuralgia pós-herpética, viral, né, tem uma distribuição aqui unilateral, no dermátomo espinal correspondente ou no território trigeminal, se foi esse, né,
o nervo afetado. Lesão nervosa periférica, por exemplo, compressões nervosas, né, sistema nervoso periférico, ou esmagamentos bem comuns, acidentes automobilísticos causando transecção de nervo, estiramento de nervo. Então, essas lesões nervosas periféricas, elas vão causar dor na extremidade distal, no território distal inervado por aquele nervo afetado. Então, geralmente, né, extremidades aqui, mão, enfim, depende do nervo atingido. Dor pós-amputação, tá? Aquela dor do nervo fantasma. Então, a dor pós-amputação, ela pode ser sentida pelo indivíduo naquele local, né, naquele membro que já não existe mais. Tá? Então, a dor do membro fantasma pode ser, né, no membro que foi amputado ou distal aqui na parte residual do membro. Polineuropatia dolorosa, tá? A gente chama de, né, a localização em luva ou em bota, então atinge a região aqui, né, pés, mãos, da inervação lesionada, e radiculopatia dolorosa atingindo o território cutâneo inervado por aquela inervação. Então, aqui um exemplo, né, no braço pode ser qualquer território, qualquer dermátomo, né, cutâneo que era inervado por aquela inervação lesionada. E quando a dor, né, é neuropática central, ela pode ser causada por lesão medular, então lesão da medula espinal. Geralmente a dor ocasionada por lesão da medula espinal, ela é no nível da lesão ou pode pegar todo abaixo, né, todo o local, todo o corpo abaixo do nível da lesão atingida. Ou dependendo, né, se for um nível mais baixo, lombar ali, né, no final da medula espinal, ela atinge, né, um território cutâneo um pouco menor, mas sempre, né, ou no nível da lesão ou abaixo. É essa característica anatômica da dor neuropática aqui causada pela lesão medular. Dor pós-acidente vascular encefálico. Esse acidente vascular pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, tá? Ele vai atingir neurônios, né, do encéfalo como um todo, né, dependendo da área que ele atingir, aquela área inervada, aquela área somatosensorial inervada por aqueles neurônios, né, podem desenvolver dor neuropática. Então, por exemplo, né, a dor ela vai ser contralateral ao local da lesão, somatosensorial, porque as vias cruzam, né, aqui o plano mediano. Então, um exemplo, né, se teve aqui, no caso, uma isquemia, uma hemorragia de um lado, a sintomatologia vai ser do outro lado do corpo, né, e pode atingir um território cutâneo grande. Quando essa lesão, essa morte neuronal, ela for causada no tronco encefálico, como ali, né, tem vias que ainda não cruzaram, essa sintomatologia pode vir em territórios cutâneos do mesmo lado, tá? Então depende da inervação atingida. E a dor central associada à esclerose múltipla, ela tem uma característica que, por vezes, é semelhante à dor causada por lesão da medula espinal e semelhante, né, em alguns casos, à dor causada por lesão isquêmica ou hemorrágica. Então, ela é combinada, tem sintomas combinados, dependendo também da área que já foi atingida pela desmineralização da esclerose. Agora, entendendo um pouco da fisiopatologia, o que acontece nessa inervação, né, no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central, após uma lesão ou após uma doença que atingiu esse sistema somatosensorial e o que causa aqueles sintomas exagerados de dor, né, que o paciente relata. Um mecanismo, né, muito estudado e muito descrito é a atividade ectópica dos nervos. Então, aqui mostrando, né, um exemplo, né, se essa lesão for no sistema nervoso periférico, um neurônio sensorial, um neurônio de dor, uma fibra delta, né, por exemplo, inervando um território cutâneo, ele lesiona e na parte distal a essa lesão, aqui pode ter um processo regenerativo, enfim, mas ele começa a mudar, né, a alteração e a expressão de
receptores e canais iônicos, aqui principalmente, né, canais de sódio dependentes de voltagem. Vocês tiveram, né, a parte da neurofisiologia e entenderam que para gerar um potencial de ação no neurônio, esses canais de sódio dependentes de voltagem se abrem, entra sódio e induz uma despolarização no neurônio. Agora, olhem, né, nessa figura, ocorre uma expressão exagerada de canais de sódio dependentes de voltagem. Esse limiar de ativação neuronal reduz muito, tá? Então qualquer estímulo ou até mesmo nenhum estímulo pode causar um disparo nesse neurônio, tá? Que a gente chama de dor espontânea, né? Não precisa de estímulo nenhum, esses canais se abrem, tem uma expressão exagerada e induz um potencial de ação neuronal. Quais são esses canais, né? Os bastante estudados aqui. NaV 1.3, 1.8, 1.7, então canais que aumentam sua expressão e mudam a sua atividade também. Essa atividade ectópica desses neurônios tem um papel fundamental na fisiopatologia dessa dor neuropática periférica, né? Quando essa lesão é do sistema nervoso periférico, esse mecanismo está bem pronunciado e é bem descrito. Quando a lesão é central, lá na medula espinal ou no encéfalo, o mecanismo é um pouco diferente. Esse mecanismo periférico não ocorre, mas lá na medula espinal ocorrem outros mecanismos que estimulam aqueles neurônios, excitam aqueles neurônios para continuar disparando, né, e causar os sintomas também de dor neuropática. Quais são os mecanismos que acontecem na medula espinal? Pensando que, se a lesão for periférica, acontecem, né, aquela plasticidade periférica e também acontece uma plasticidade central. Então, imaginem que aquele nervo periférico, né, aquele nervo lesionado, está chegando aqui no corno posterior da medula espinal. Está sendo, né, aferente, levando informação da periferia. Aqui na medula espinal, por uma alteração da liberação de neurotransmissores, de mediadores inflamatórios, ocorre uma ativação de células gliais. E aí começa, né, a micróglia, por ser a célula de defesa do nosso organismo, por ser a primeira célula que se ativa após lesão ou após doença, né, do sistema nervoso, ela tem uma função muito importante na instalação da dor neuropática. A própria célula microglial, né, com a sua intenção de reparar aquela lesão, acaba liberando muitos mediadores inflamatórios e esses mediadores inflamatórios sensibilizam ainda mais o neurônio, causando ainda mais dor. Posteriormente à ativação da micróglia, temos a ativação de astrócitos, que tem um papel fundamental na manutenção da dor neuropática. Também liberam mediadores inflamatórios e intensificam o quadro de dor. Aí a gente pode observar nessa outra figura, né, um neurônio de projeção, um neurônio que está trazendo da periferia um estímulo nocivo, lá na medula espinal, né, essa figura representa uma sinapse lá na medula espinal. O neurônio de projeção que vai levar a informação dolorosa para os centros superiores, ele fica muito mais fácil de induzir um potencial de ação. Por quê? As células, aqui a micróglia, astrócito, liberam, né, esses mediadores inflamatórios, TNF, BDNF, interleucinas, interleucina 1-beta, interleucina 6 e outros mediadores que agem aqui, né, nesse neurônio, em alguns receptores e reduzem o limiar de ativação desse neurônio de projeção. Esse quadro que acontece central na medula, a gente chama de sensibilização central. Tá? Então, a sensibilização desses neurônios facilitando a transmissão da dor. Quando essa via da dor, né, é alterada na medula e ela ascende aqui, né, para esses centros superiores, também modificações nesses centros superiores, que são centros de modulação e percepção da dor, já foram descritos, né? Então a gente sabe hoje que a dor neuropática, ela, além de mudar aquela via, né, periférica, central na medula espinal, altera toda a fisiologia da dor nos seus centros aqui superiores. Então, o que já foi descrito? Que, por exemplo, no córtex cingulado anterior, córtex pré-frontal aqui, e ínsula, ocorre uma redução da densidade e mielinização dos tratos encefálicos, avaliado aqui pela anisotropia fracionada, uma técnica que mensura essa densidade e mielinização dos tratos.
Redução da ligação de opioides aos seus receptores, já foi demonstrado aqui no córtex cingulado também, pré-frontal, ínsula. Então, o opioide ele tem uma ação analgésica, e se eu tenho uma redução da ligação desse opioide no receptor, uma sensibilização, enfim, ele não vai ter mais essa função, né, de reduzir esse processo doloroso. Neuroinflamação já foi observada, além, né, de ocorrer na medula espinal, também córtex pré-frontal, córtex insular, córtex aqui do cíngulo, giro do cíngulo. A neuroinflamação ela reflete diretamente aquela ativação das células gliais. Então, se o astrócito e a micróglia se ativam, essas células começam a liberar mediadores inflamatórios. A intenção dessas células é regular o sistema, mas acabam, né, liberando muitos mediadores que modificam toda essa via central. Redução do N-acetilaspartato. O N-acetilaspartato utilizado para o equilíbrio de fluidos do cérebro, então já foi demonstrado redução no córtex cingulado, pré-frontal e córtex da ínsula também. Esse N-acetilaspartato utilizado como fonte de acetato para a síntese de lipídios e da bainha de mielina, colabora na produção de energia a partir dos aminoácidos glutamato nas mitocôndrias. Então, alterações, né, que permanecem por muitos anos. Né? Aquele indivíduo ele pode ficar, a partir daquele momento que aconteceu a lesão e desenvolveu a dor neuropática, com essas alterações, né, para o resto da vida. Então, ocorre uma superatividade desses circuitos e a falta da modulação. Como essas áreas, né, destacando aqui a substância cinzenta periaquidutal, né, outros núcleos, aqui o RVM, o bulbo rostro-ventromedial do tronco encefálico, são áreas, tá, que liberam opioides e serotonina envolvidas no controle descendente da dor. Se essas áreas estão alteradas, né, processo neuroinflamatório, passam a reduzir essa liberação de opioides, de serotonina, de outros neurotransmissores, né, e essa dor não é mais modulada. Então, existe uma superativação e uma falta de modulação, o que leva à manutenção dessa dor. Função, né, bem, a gente já falou um pouquinho disso, mas destacando aqui, né, o que acarreta para o paciente alterações nessas áreas? Qual a sintomatologia, né? Qual a função das áreas? Então, córtex pré-frontal, área associada à consciência e cognição. É a área que vai apurar a causa da dor e formar uma estratégia para interromper a dor. Só que quando ele está alterado, ele já não consegue mais, né, ter essa função normal. Córtex da ínsula, aqui giro do cíngulo, componentes do sistema límbico, né, associados à memória, emoção, atenção, os aspectos motivacionais da percepção da dor. Então, essa área, né, alterada produz sentimento de tristeza, desagrado, né, desesperança relacionada àquela dor neuropática. Outras áreas também de projeção, córtex da ínsula, córtex somatosensorial, também se alteram e nos dão essas características, né, de ansiedade, depressão e problemas do sono também relacionados à dor neuropática. Os sintomas apresentados, né, a gente já falou um pouquinho daqueles sintomas de perda da qualidade de vida, redução do sono, ansiedade, depressão, que são, né, secundários à dor, mas os sintomas clássicos da dor neuropática, eles ocorrem por essa modificação da via nociceptiva. Então, desde a periferia, né, amplificação do sinal aqui neuronal na periferia, interações neuroimunes no sistema nervoso central, iniciando aqui na medula, tronco e nas áreas encefálicas, vão nos mostrar essas características de dor espontânea, alodinia e hiperalgesia. Então, a dor espontânea, né, esse gráfico está mostrando aqui, a ausência de estímulo já é capaz de gerar dor, né? Gerado principalmente pelas descargas ectópicas, né, ali da lesão do sistema nervoso periférico. Um estímulo não doloroso, um estímulo inócuo, por exemplo, uma roupa encostando na pele, né, que naturalmente não gera dor nenhuma, é simplesmente um estímulo tátil, já é capaz de gerar dor. E isso a gente chama então de alodínia ou alodinia, né? A percepção dolorosa por um estímulo inócuo.
Um estímulo doloroso de baixa intensidade é capaz de mostrar, né, é capaz de gerar no paciente uma dor exagerada para o tamanho, para a quantidade daquele estímulo, para a intensidade daquele estímulo. E isso, então, a gente chama de hiperalgesia. É um estímulo doloroso que, né, naturalmente, naquele sistema de alerta do organismo, a dor aguda, seria um estímulo leve, causaria uma dor aguda, né, passaria aqui. Quando o paciente tem dor neuropática, esse estímulo vai ser muito mais intenso. Então, esses resultados surgem, né, esses sintomas surgem da sensibilização periférica e da sensibilização central e de toda aquela modificação das vias centrais de percepção e modulação da dor. Para diagnosticar essa dor neuropática, né, isso principalmente para quem trabalha na clínica com o paciente, fisioterapeutas, médicos, né, que vai trabalhar direto com o paciente e quer entender, né, se esse paciente está com dor neuropática, né, para conseguir tratar essa dor. Então, o paciente chega lá na clínica com dor e aí vocês vão avaliar a história do paciente, né? E se essa história tem, né, uma lesão neurológica ou uma doença e se essa dor ela tem uma correspondência anatômica com aquela inervação lesionada ou, né, por conta de um processo patológico, já pode diferenciar, né, se é uma dor com característica neuropática ou não. Então, se tiver uma correspondência anatômica, neuroanatômica, né, é plausível que seja dor neuropática. Né. Se não tem uma correspondência anatômica ou não teve nenhuma lesão aparente numa inervação, seja periférica ou central, né, já dá para começar a descartar a dor neuropática. É improvável que seja. Né. Desconfiando de dor neuropática, inicia um exame clínico simples, tá? Um exame clínico em que a gente consegue avaliar aqueles sinais e sintomas de dor espontânea, alodinia ou hiperalgesia. Tá? Então, hoje tem alguns testes, né, sensoriais. Então, por exemplo, né, o teste de Von Frey, que é utilizado tanto na pesquisa, né, quem trabalha com dor conhece da pesquisa, mas também na clínica, né, filamentos em que a gente consegue tocar na pele, né, do paciente e que são filamentos que, numa pessoa, né, que não tem um quadro de dor neuropática, ela vai sentir apenas um toque e na pessoa com dor neuropática já é motivo de dor, né, de alodinia. Alguns testes também com dispositivos que causam que aumentam a temperatura ou, né, são dispositivos térmicos ao calor ou ao frio, né, que dão uma característica dolorosa também, né, para esses estímulos. Então, o paciente não sente um calor, um frio agradável, ele sente dor no lugar, né? Então, esses testes são simples e eles podem ser realizados, né, na clínica facilmente, o custo é baixo também. Então, realizou esses testes, fez o exame clínico e observou que, sim, o paciente tem características de dor neuropática, tem alodinia, tem hiperalgesia. É provável que seja, né? Ainda dá para continuar examinando. Claro que, né, agora, confirmando com testes diagnósticos que muitas vezes não estão disponíveis, né, na nossa realidade, mas, né, já existem. Por exemplo, evocar potenciais de ação com laser. Então, tem alguns tipos de laser que estimulam diretamente fibra C, que são, né, características na dor neuropática. Lesão de fibra C gera dor neuropática. Então, o potencial aqui evocado por laser gera um potencial na parte distal do membro, por exemplo, né, no local que aquele paciente relata a dor e verifica esse potencial de ação chegando lá no córtex sensorial. Reflexo aqui da piscada, então verificando inervação da face. Tá? Eletrofisiologia, tá? Para verificar a condução nervosa, então aqui, né, na imagem representando a eletrofisiologia aqui do nervo mediano. Potenciais evocados no sistema somatosensorial, então potenciais evocados ao toque, a outros estímulos, que podem ser captados também lá no córtex somatosensorial, gera o potencial na periferia e vê se esse potencial chega, né, no córtex somatosensorial e dessa maneira a gente consegue avaliar a integridade da via nociceptiva. Né? Se tiver alguma disfunção,
provavelmente esse paciente está com uma disfunção neuronal e é mesmo dor neuropática. Biópsia da pele. Então, não é tão comum, mas um teste muito fidedigno para avaliar lesão de pequenas fibras cutâneas, lesão de fibra C, geralmente, tá? E esses pacientes que têm dor neuropática, geralmente têm lesão dessas fibras no local da dor. E com a biópsia é possível avaliar, confirmar o teste diagnóstico. E por fim aqui, microscopia confocal da córnea, tá? Para avaliar inervação pequena também, né, pequenos nervos da córnea, característicos também de alguns tipos de dor neuropática. Então, esses testes, eles podem confirmar mesmo se aquela história, né, e se aquele local neuroanatômico, aquele exame clínico correspondia e definia mesmo a dor neuropática. Agora, claro que, né, se esses testes, né, não estiverem disponíveis na nossa realidade, algumas outras ferramentas que já estão e que são, né, baratas, né, a gente consegue baixar um artigo científico e utilizar essas ferramentas, esses questionários para, pelo menos, ter uma ideia, né, pelas características, pelo relato do paciente, se ele apresenta dor neuropática ou não. Então, eu trouxe aqui, acho que 5 ou 6 escalas validadas na literatura. Muitas delas já foram validadas na nossa cultura, né, avaliação transcultural, traduzidas para o português, validadas para vários tipos de dor neuropática. E a gente consegue aplicar na nossa clínica, né, aplicar lá com os pacientes e entender se eles apresentam pelo menos sintomas de dor neuropática, né, relatos. Então, são questionários fáceis, né, e de fácil aplicação. Então, o LANS é uma escala, tá, que avalia, né, vou falar bem geral, assim. Coloquei todas as referências, né, depois se alguém quiser baixar esses artigos. Ele avalia itens de sintomas, como, por exemplo, o paciente relata dor, como se fosse uma picada, formigamento, alfinete, agulha, choque elétrico, sensação de calor ou queimação, dor evocada pelo toque leve. Então, são sensações, né, anormais que o paciente relata, às vezes com um simples toque. Então, toca, sente como se fosse uma picada, um choque, algo assim, característico de dor neuropática. Itens relacionados à aparência da pele, itens dos exames clínicos, alodinia evocada pelo toque, sensação de picada. Tá? Então, essa escala avalia isso. O DN4, uma escala super fácil de aplicar, avalia 7 itens de sintomas e 3 itens de exame clínico, hipoestesia relacionada ao toque, a hipoestesia à picada de agulha, alodinia evocada por escova também, então fácil de aplicação. Um questionário aqui de dor neuropática, esse é um pouquinho mais complexo, mas avalia descritores sensoriais, itens relacionados a fatores que provocam a dor e itens descrevendo característica emocional, dor como desagradável, avassaladora, tá? Então, lembram que a gente definiu lá no início a dor como tendo características sensoriais e emocionais? Então, essa escala ela é muito boa para captar também, para conseguir determinar no paciente o que ele sente, qual é a emocionalidade dele envolvida com a dor neuropática, né? Pain Detect, essa escala avalia itens de sintomas e relacionados também a características espaciais e temporais, então para saber mesmo se essa dor é crônica ou é aguda, definir em termos temporais. O inventário aqui de dor neuropática, que avalia descritores daqueles sintomas, né, que a gente falou antes, descritores temporais e dimensões clinicamente relevantes, dor evocada, paroxística, sensações anormais, enfim, tá? Então, e o ID Pain, né, avalia itens de sintomas, um item relacionado à localização, e era isso, tá? Dessas escalas. Então, coloquei várias ali que vocês podem utilizar na clínica, claro, né? Precisa de um treino para conseguir aplicar, mas é de fácil acesso. Vou me estender um pouquinho mais, professor Nascimento, ok? Então, a gente precisa fechar, né? Falar só o que é o diagnóstico, né? E como trata, como tratar. Então, agora uma fisioterapeuta vai falar do medicamento, né? Se os farmacologistas aí me permitem,
falar um pouquinho das linhas de tratamento, das principais linhas de tratamento farmacológico e aí outros tratamentos não farmacológicos. Primeira linha de tratamento farmacológico para dor neuropática, antidepressivos tricíclicos, tá? E também, aqui, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Tem uma eficácia comprovada, tá? São os mais utilizados em várias condições de dor neuropática e reduzindo, inibindo a recaptação desses neurotransmissores, aqueles sistemas de controle descendente da dor que utilizam esses neurotransmissores para controlar, a sensação de dor, melhoram a sua função. Então, vai ter mais neurotransmissor disponível para os sistemas de controle descendente da dor atuarem reduzindo a dor neuropática. Então, primeira linha de tratamento medicamentoso, para dor neuropática. Gabapentina também é muito utilizado aqui. É um bloqueador de canal de cálcio, voltagem dependente, estabelecido para o tratamento da dor neuropática periférica e um pouco menos estabelecido para a dor neuropática central. Lidocaína e adesivos em plastros de capsaicina, com altas concentrações de capsaicina. Lidocaína vai agir naquelas descargas ectópicas dos neurônios periféricos, bloqueando então o canal de sódio. Já foi avaliada na neuralgia pós-herpética, tem um bom resultado. Adesivo com altas concentrações de capsaicina, dessensibilizando receptores TRPV1. Utilizado também na neuralgia pós-herpética e neuropatia dolorosa diabética e não diabética. Então tem uma boa ação, São a segunda linha de tratamento, então a lidocaína e a capsaicina. Ainda nessa segunda linha de tratamento, o tramadol, agonista de receptores opioides e também inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, é eficaz para dor neuropática periférica e para dor neuropática central, pouco menos estabelecido. E como terceira linha de tratamento farmacológico, toxina botulínica tem um papel benéfico nessa dor neuropática periférica, por exemplo, dor neuropática diabética, neuralgia pós-herpética e do trigêmeo também. Tá? E outros opioides, como morfina e oxicodona, pouco utilizados por efeitos, pelos seus efeitos adversos e também não são tão eficazes, por isso que estão aqui na terceira linha de tratamento, da dor neuropática. Agora, saindo dessa parte farmacológica, o que tem de novo aí, de tratamento de dor neuropática? Neuroestimulação cortical epidural ou transcraniana. Tá? Invasivo ou não invasivo, promove, então, uma estimulação do córtex motor abaixo do limiar de ativação motor. Então, a corrente elétrica aplicada, seja ela invasiva ou não invasiva, ativa o córtex motor de uma maneira que não produza um movimento, a contração muscular, não ativa aquela via e não produz a contração muscular, é abaixo do limiar. Isso promove a ativação dos sistemas de controle descendente da dor, principalmente lá no bulbo, no bulbo mais abaixo, em alguns núcleos que liberam serotonina, esses núcleos são ativados pela estimulação cortical, tá? Estimulação de neurônios motores. Então, está sendo estudado para aplicação na dor neuropática. Estimulação cerebral profunda, essa é invasiva, é utilizada em outras patologias, como no Parkinson, por exemplo, mas no Parkinson no núcleo subtalâmico, Para a dor neuropática, essa estimulação cerebral profunda já foi testada na cápsula interna, em núcleos do tálamo, na substância cinzenta periaquidutal e periventricular, no córtex motor, no septo, núcleo accumbens, hipotálamo e córtex cingulado anterior. Tem alguns resultados favoráveis, no entanto tem muitos riscos, por exemplo, convulsão intraoperatória, infecções, mas é um tratamento aí que já está sendo testado para dor neuropática. Terapia intratecal. Entrega de medicação, de fármacos, naquele espaço abaixo do final da medula ali, naquele local, na cisterna lombosacral. Então, alguns medicamentos, podem ser administrados diretamente no líquor.
No entanto, esse tratamento ele não é tão utilizado, ele é utilizado mais em pacientes que são refratários a tratamentos conservadores, incluindo fisioterapia, terapia psicológica, comportamental, outros fármacos, né? Então, esses pacientes refratários que não respondem a outros tratamentos podem, né, se beneficiar dessa terapia. Tem riscos também relacionados à aplicação dessa medicação, como infecções, por exemplo, né? Então, o canal aberto ali, né, diretamente no líquor, pode promover infecção. E a fisioterapia, né, que tem diversas formas, diversas terapias e diversos mecanismos de ação na dor neuropática. Por exemplo, né, exercício físico. O exercício físico ele tem uma capacidade, né, extraordinária de promover neuroproteção, neuroplasticidade, neurogênese, melhor aprendizado e cognição e modifica todos aqueles centros que a gente falou, né, de dor neuropática. Então, aumenta a liberação de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, opioides e várias intensidades de exercícios são aplicadas na clínica, né, dependendo de cada estado do paciente. Então, essa terapia, né, pode e é estimulada, né, em pacientes com dor neuropática. Terapia do espelho, o paciente né, coloca o membro afetado, esconde o membro afetado e o membro, né, a mão aqui no caso, né, o braço, enfim, que está saudável é colocado no espelho e aí ele fica, né, tendo uma visualização ali como se os dois membros estivessem saudáveis e as aferências, né, a organização cortical modifica e ele pode ter um benefício por esse tipo de terapia. Já foi demonstrado na dor neuropática como sendo benéfica. Finalizando, então, tá? O recado que eu tinha para passar para vocês sobre dor neuropática, né, era esse. Eu agradeço muito, tá? E eu gostaria que vocês lessem esse final aqui, que é uma parte desse livro da Melaine Ternstrom, As Crônicas da Dor, e ele nos fala, né, exatamente o que seria a dor, né? Ok? Então, a gente nunca, né, vai saber tudo sobre dor e vai saber aonde ela se localiza, né? Assim como a visão, né? A gente pode saber alguma coisa sobre a via, né, como ocorre a captação de luz, né, lá pelos cones, bastonetes da retina, mas não saber aonde se encontra o conceito de beleza, né, por exemplo, como ele coloca aqui. Tá? Agradeço. Obrigada.